Vamos nós para mais um podcast, nosso chamado Podplast Corpo e Pele. Hoje é um dia especial que nós temos aqui a presença de dois ilustres colegas, um colega patologista, Dr. Leandro, e um colega mastologista, Dr. Carlos Gustavo, a quem eu saúdo, agradeço demais a presença e passo a palavra para as considerações iniciais, a começar pelo Dr. Leandro. Agradeço muito o convite, é uma satisfação muito grande estar com vocês e estou disponível aqui para dirimir todas as dúvidas que existam na nossa rotina de trabalho, nas dúvidas em relação a como chegar, como se tornar um patologista, enfim. Diagnósticos, tudo que envolve, né? a especialidade. A área de atuação, patologia. Maravilha. E aí, doutor Carlos Gustavo? É uma satisfação estar aqui, conhecendo aqui esse o famoso Guga? Esse estudo profissional aqui. Chega em nível a pessoa para falar num negócio desse. Mas... é a nossa produção. A produção é arrojada. O nível é alto aí, viu? Bota o nível lá em cima. Mas eu não estou acostumado com isso, não. Mas vamos ver, o que eu puder ajudar, estamos aqui à disposição. Vai ajudar demais. O que é que a gente pensa? A gente pensa em produzir conhecimentos ou informação, um banco de conteúdos, por isso que a gente coloca todo esse material no canal, exatamente para o nosso paciente, né? Paciente que vem da mastologia. A gente procura associar aquelas especialidades que a gente mais recebe ou envia pacientes do nosso dia a dia. E embora tenha aquela impressão, né, que a plástica está quase que unicamente ligada à estética, eu fiz questão de convidar vocês dois para a gente continuar desmistificando isso e mostrando que tem doença envolvida também, né? Tem reconstrução onde houve alguma sequela ou destruição de alguma parte do corpo por conta de um câncer, por exemplo. Então, já passando para o nosso próximo tópico, queria que o Dr. Leandro falasse um pouco o que é patologia. Tem um público diverso nos assistindo, que você dissesse se o patologista é médico, né? E o que é que ele faz para chegar lá e qual a sua função no dia a dia. Por que é importante um patologista para a sociedade? Sim. Então, um patologista é um médico, ele faz a graduação durante 6 anos, né, para se tornar um médico. E depois, através do acesso direto, ele escolhe, no meu caso, a especialidade de patologia. Então, são 3 anos de residência e, após o término, você pode escolher fazer uma subespecialidade, que na patologia só tem uma, que é a citopatologia. Então, você faz uma nova prova de residência e vai fazer esse 1 ano de citopatologia. Também existem os fellows, né, mas reconhecido pelo MEC só de residência, só citopatologia. E a rotina de trabalho de patologista é dar diagnósticos, né? Então, o patologista ele avalia as peças, avalia as biópsias, avalia líquidos cavitários, punções, macroscopicamente, ou seja, a olho nu, e microscopicamente através do microscópio, né? Então, há todo um processo, desde a chegada do material no laboratório até a confecção de uma lâmina histológica e, consequentemente, o diagnóstico feito pelo patologista. Então, a patologia é uma coisa ampla, porque envolve um laboratório, envolve uma gama de profissionais, porque é um trabalho essencialmente manual, para poder, desde da entrada do material até a finalização de todo o processo, é um processo longo, que a gente vai conversar aqui durante o bate-papo. Então as famosas biópsias vão para o patologista. Vão biópsias, citologias, punções, peças cirúrgicas, útero, preventivo, tudo que se extrai do corpo tem que ser avaliado e diagnosticado pelo patologista, que é o responsável por essa fase, né, do diagnóstico. E a patologia, diferentemente de outras especialidades, ela é padrão ouro, na imensa maioria dos casos, porque o clínico, o radiologista, ele vê a lesão, ele sugere, ele suspeita em relação ao quadro clínico, mas a confirmação diagnóstica, geralmente, na grande maioria das vezes, vem através do estudo histopatológico, né? Da peça cirúrgica, da morfologia do tecido.
Posso fazer uma pergunta aí para ele? Pode, aqui É o seguinte, hoje em dia, cada vez mais os patologistas estão se especializando, principalmente nos centros grandes, para umas áreas específicas. Então, não existe nenhuma como fosse especialização, subespecialização da patologia, por exemplo, para mama, sistema nervoso central. Tem, são os fellows, mas reconhecido pelo MEC só tem citopatologia. Que aí é geral, né? Não, citopatologia é qualquer só coisa de citologia. Citologia, só a parte Então, citologia. independente do corpo humano. Qualquer um. Existe os fellows, você pode fazer gastro, você pode fazer patologia mamária, você pode fazer neuropatologia, dermatopatologia, mas isso são acompanhamentos. Você vai para um serviço e acompanha, e você pode ficar, ver determinadas áreas. Não é uma especialização feita a medicina em outra especialidade que existe, né? Mas nesses grandes centros é possível o patologista fazer isso, mas em lugares menores é impossível porque você não tem um volume suficiente para fazer só patologia mamária, só dermatopatologia. E outra coisa, questão do serviço de verificação de óbito. É o patologista que é o responsável por isso? Porque quando eu estudei, o pessoal que ficava no serviço de verificação de óbito eram todos patologistas. Pronto. É importante falar o que é o serviço de verificação de óbitos e o que é o IML. Os corpos que vão para o SVO são corpos que morrem de causas naturais. Causas traumáticas, suicídio, homicídio, afogamento, vão para o IML. O SVO faz parte da Secretaria de Saúde do Estado. O IML faz parte da Secretaria de Defesa Social. Então, o legista pode ser qualquer profissional médico, né? Pediatra, ortopedista, ou não ter residência no IML. Ele faz um curso, né? No SVO, só quem pode trabalhar é o patologista. Porque o patologista, durante os 3 anos de residência, ele é obrigado a frequentar o SVO e fazer necrópsias. Então, no meu caso, na minha residência, eu passei 1 ano e meio em 2 vezes por semana para o SVO de Recife. Então, a gente fazia as necrópsias, dissecava e, através da visualização dos tecidos, você conseguia dar o diagnóstico do que ele morreu. Infarto, pneumonia, enfim, várias causas. AVC, AVC hemorrágico, AVC isquêmico. Então, através desse treinamento, né? Existem já hoje alguns estados que destinam vagas para patologistas no IML. Então, você vai fazer prova para o IML, tem vagas só para patologista. Tem, mas não são todos os estados, não. Maravilha. Dito isso, doutor Gustavo, diga aí, explica aí pra gente o que é um mastologista, o que é que faz e como é a formação. Pronto. O mastologista é o médico das mamas. Tanto nas doenças benignas quanto malignas, é o mastologista que é o responsável por isso. A formação do mastologia, você pode, obrigatoriamente, tem que se formar em medicina, faz 6 anos de medicina e depois você vai fazer uma residência que existe um pré-requisito, que você pode fazer tanto por cirurgia geral quanto por ginecologia obstetrícia. Faz essa residência e depois você vai fazer a residência de mastologia, mais 2 anos, que é uma segunda subespecialização, né? Depois da faculdade. Então, todo mastologista tem que ser cirurgião. Ou cirurgião ou ginecologia obstetra. A formação da residência de uma das duas. E ao todo são quantos anos? 6 de faculdade, mais pelo menos 3 de GO, 3 de geral hoje em dia, mais 2 de mama, então são 11, né? Muito bem. É cirurgião plástico, né? É claro. Nossa formação é longa, né? A gente está num momento que até parece que está contra o fluxo, né? O fluxo parece que é mais imediatismo, né? Parece que a formação está mais de final de semana, né? Cursos mais curtos, e eu friso esse tempo, que é importante porque nada é em vão, né? Se você está ali dedicando seu tempo, está formando por um tempo maior, obrigatoriamente o cuidado que você declina ao paciente, né? O diagnóstico, o laudo que você libera, né? A técnica que você aplica no paciente, eu acredito que isso vai ter uma diferença. Mas conta aí pra gente sobre, já entrando um pouco na mastologia, quais são as doenças benignas mais frequentes assim, que você atende? É bom frisar que a mastologia não só trata de câncer de mama, né? Então, a maioria das patologias que a gente pega são doenças benignas, graças a Deus. A maioria das doenças que tem são a mastalgia, a dor da mama, os cistos e os nódulos benignos,
alterações funcionais da mama, ginecomastia, descarga papilar, tudo isso favorecendo, a maioria das vezes, a patologias benignas. Mas a gente pega e o nosso foco principal na mastologia é o câncer de mama, principalmente para diagnosticar o mais cedo possível. Sabendo que quanto mais cedo você diagnostica, você consegue ter uma alta taxa de sucesso para a cura, né? E ainda nas doenças benignas, a minha impressão, que a gente também faz pré-operatório de cirurgia de mama, a minha impressão é que os cistos são mais frequentes. Isso é um viés da plástica ou é mais ou menos o que você... Veja, a principal queixa de uma paciente no consultório de mastologia seria mastalgia. Dor na mama. Dor na mama. Aí a gente iria investigar em relação a isso. É um viés maior para você, porque você já vê resultado de exame de imagem. Isso, entendeu? Mastalgia, geralmente a paciente chega com queixa. Tá? Pode ser até que a causa seja isso. De cisto poderia ser uma dor na mama. Mas a maior frequência é por dor na mama e não por conta de cisto. Já não chega já com o cisto, que você vai ver no exame do ultrassom da imagem, né? E me veio aqui, fala um pouco assim sobre o desenvolvimento da mama. Como é que está hoje essa questão da faixa etária? Quando é que a mama da menina, da mulher, está completamente desenvolvida? Veja, a mama é completamente desenvolvida depois que a mulher amamenta. Independente da idade. Totalmente, histologicamente, termina de se completar a partir do momento que a mulher amamenta. A questão importante em relação à mama é que tem algumas patologias que são mais frequentes em pacientes mais jovens e outras em pacientes na meia-idade e outras mais pacientes mais idosas. Por exemplo, chega uma paciente jovem para mim, vamos dizer com, 15, 16, 17 anos de idade, com um nódulo na mama. A minha primeira coisa que eu vou pensar não é em câncer de mama para aquela paciente. Chega uma paciente idosa, de 80 anos, que nunca teve caroço nenhum no peito, com um nódulo na mama. Você já tende a pensar mais em câncer de mama. Então, de acordo com a idade, faixa etária, você já vai mais ou menos triando qual é a probabilidade maior ou menor de ser uma patologia maligna. Porém, o que é que acontece? Independente da idade, você tem que descartar câncer. Então, eu tenho um paciente com 24 anos de idade que teve câncer de mama. É normal? Precoce, não é normal. É raro, é raríssimo, mas pode acontecer. Então, todo nódulo na mama tem que ser investigado. Perfeito. E eu vou até segurar um pouquinho, a gente vai entrar em nódulo, mas assim, eu perguntei sobre a faixa etária porque qual é a visão da mastologia, por exemplo? Nós temos pacientes jovens com mamas com flacidez precoce, mamas gigantes, que às vezes a família se preocupa. Ou às vezes aquela adolescente que a mama não desenvolveu, né? Aquela adolescente realmente com ausência quase total da mama. Qual é uma idade, você como mastologista, qual é a idade que geralmente você recomenda para fazer uma plástica de mama que seria seguro para a saúde do órgão? De acordo com a paciente. Se for uma paciente que você já olha, que já tem o corpo totalmente formado, terminou totalmente sua puberdade, 16, 17 anos, ela já se beneficiaria a fazer. Uma paciente muito jovem, 14 anos, que ainda não tem aquele corpo totalmente formado, valeria a pena esperar mais um pouquinho. Mas tem paciente que, hoje em dia, a puberdade está muito precoce. Então, as meninas começam a menstruar mais cedo. O paciente tem menstruando com 9 anos de idade. Antigamente o pessoal começava a menstruar com 14, 15, 13. Hoje em dia, 9 anos de idade, tem menina que já está menstruando. Então, teoricamente, já começa a terminar o desenvolvimento do corpo mais cedo. Então, num caso desse, porque o problema é você operar uma paciente dessa e o corpo ainda não terminou totalmente de se desenvolver. Isso. E aí ela vai modificar aquele corpo. E ela vai querer operar novamente. É a mesma coisa que eu digo com uma paciente que, por uma questão estética, em relação à amamentação. Mulher que amamenta, a mama vai modificar. Fisiologicamente vai modificar. Verdade. Então, às vezes, eu tento fazer... Espere um pouquinho. Tentar ter seus filhos logo todo. Termine sua prole. Depois você faz sua cirurgia plástica. Porque, senão, teoricamente, você vai fazer uma. Às vezes, seu corpo vai mudar por questão de gravidez, por questão de amamentação. Umas mudam mais, outras mudam menos. E vai querer fazer novamente. Perfeito. E agora, já botando o Leandro aí na discussão, o paciente chega com um nódulo. Independente da idade, você explicou pra gente, tem que investigar. E aí, o que é que você faz com esse nódulo? Quando é que biopsia? Quando é que retira? Quando é que observa? Isso, investigar no sentido não necessariamente de biopsiar, tá? Investigar no sentido de você fazer um exame. Por exemplo, dependendo da idade da paciente, você vai fazer uma ultrassom, uma mamografia, para ver
o que é que você está vendo em relação àquilo ali. Então, de acordo com o que você vê nos exames de imagem e no seu exame físico, aí é que você vai avaliar se precisa ou não biopsiar. Geralmente, a gente pede biópsia em nódulos suspeitos, que você tem chance de ser câncer. Quando você... Já com algum exame apontando alguma suspeita. Isso, exatamente. Aí o que é que acontece? Uma paciente que chega com um nódulo, mesmo que seja jovem, mas é um nódulo mal definido, mal delimitado, que é um nódulo mais suspeito, então a gente tende a biopsiar. E aí pede a biópsia e manda para o patologista. Uma paciente que você faz um exame, já vê que é um cisto simples, você não vai pedir biópsia. Você pode até puncionar por uma questão de dor que está grande, para esvaziar, para melhorar clinicamente aquele caso. E aí, de acordo com o líquido que vai sair, você pode mandar para fazer estudo citológico ou não. Se for um cisto simples, paciente jovem que já tem esse corriqueiramente em relação a esse cisto, às vezes a gente nem manda para fazer biópsia. Mas dependendo, se aquele líquido vier feito sangue, vier alguma coisa mais suspeita, tiver enchendo muito rápido, um cisto que está enchendo e está crescendo muito rápido, aí sim valeria a pena a gente mandar para fazer a investigação com a material de citologia ou histologia quando é biópsia de nódulo. E aproveitando, Leandro, como é que é essa questão desse estudo de cisto em relação para vocês? Porque tem alguns cistos que são cistos complexos e cistos e outros que são cistos simples. Às vezes, quando pega um cisto complexo, a gente às vezes pede mais biópsia. O cisto simples, a gente geralmente não. Se todo cisto para você acha que deveria ser investigado, ou quando a gente vê aquele cisto tranquilo... Não, se a lesão é cística, a indicação é punção. Então você vai tentar tirar a quantidade que você conseguir de líquido. Se o líquido for sanguinolento, aí você já começa a pensar em algumas patologias que podem ocasionar essa concentração de sangue, como os papilomas. Então você manda esse material para análise citológica e se apresentar características citológicas de um papiloma, a gente vai indicar. Sugere ser um papiloma. Aí a conduta, a depender do que se quer, é com um mastologista. Cistos simples, bem delimitados, com conteúdo hialino, aí não vejo tanta necessidade. Mas se tiver um contexto que permita, o que a gente aprende na residência é que tudo que sai do corpo tem que ser examinado. Então, se você disser, Leandro, o que é que eu faria? Manda para a patologia. Mas com a experiência do mastologista no dia a dia, já percebe que isso é uma coisa rotineira, então fica a critério dele. Então, depende. Mas não dá para diferenciar, nem sempre dá para diferenciar só pelo líquido, né? Só pelo não, são características. Se o líquido é hialino, citrino, turvo, sanguinolento, isso aí dá algumas indicações do que possa ser visualizado na análise citológica. Mas, como eu disse, tudo que se tira do corpo tem que ser analisado. Existia pouco tempo não, já há um certo tempo, o pessoal fazia estudo da citologia de líquido que saía pelo descarga papilar sanguinolenta. Saísse sangue pelo bico do peito, o pessoal botava numa lâmina para estudar na citologia. Hoje em dia já é uma coisa que a gente não faz mais porque é muito inespecífico. Você tem pego ainda essa questão de descarga papilar sanguinolenta e pedindo para fazer biópsia? Como é que não, chega, mas assim, chegam poucas. Até uns meses atrás chegou um caso de secreção mamilar. Eu não fui eu que laudei esse caso, eu vi que tinha chegado. Mas geralmente só quando a lesão é um pouco mais florida, vamos dizer assim, subjacente na região retroareolar ali embaixo, que pode ser que você encontre algumas atipias, né? Não, algumas papilazinhas que se deslocaram, se for um papiloma, né? Se destacaram da lesão principal. Aí você pode encontrar na citologia. Mas assim, é o que eu digo. Quando às vezes chegam, citologia para mim é só em lesões císticas ou lesões com conteúdo sólido cístico. Em lesões sólidas, eu não acho que seja muito plausível, porque há uma limitação muito grande no diagnóstico final. Então você sugere, você não consegue fechar o diagnóstico. Então assim, lesão sólida, nódulo sólido, bem definido ou mal definido, biópsia.
Lesão cística, você faz a citologia. Lesão sólido cística, você pode fazer os dois, tentar fazer uma citologia na área mais cística e a biópsia na área mais sólida, enfim. Mas o que define o resultado final é a quantidade de material que eu recebo. Se eu recebo um material, muito pouco material, limita a minha avaliação. Se eu recebo mais material, eu consigo ter mais, uma abrangência maior e conseguir definir o diagnóstico. Mas só para deixar bem claro, não é todo nódulo, não é toda lesão que precisa biopsiar. Senão todo mundo vai pensar, tem uma lesão, vamos biopsiar. A maioria das vezes a gente não biopsia. A gente só biopsia realmente quando tem alguma lesão suspeita, que você acha que poderia ser alguma coisa. Um nódulo que está estável, que a paciente já tem há muito tempo, não está crescendo, não está modificando. A gente geralmente faz acompanhamento clínico e imaginológico, com um exame de mamografia, ultrassom. Às vezes, raramente é que você vai pedir uma biópsia em alguns desses casos. E essa paciente que está com o nódulo acompanhando, geralmente é anual, semestral? Geralmente a gente começa acompanhamento de 6 em 6 meses. Se esse nódulo estiver estável, geralmente 2 anos estável, aí a gente pode fazer um acompanhamento mais anual. Agora, tudo depende. Se for uma paciente que está fazendo, que tem um histórico familiar positivo de câncer de mama muito forte, uma paciente que está usando algum tipo de terapia de repouso hormonal, você poderia alterar alguma coisa a mais. Então, geralmente, algumas vezes nesse caso, a gente acompanha um pouquinho mais próximo. Mas, de uma maneira geral, um nódulo que é acompanhado 6 meses, ele estando estável, já daria para acompanhar anualmente. Então, para outro grupo, paciente que a lesão está crescendo, a lesão tem algumas características irregulares, você decide biopsiar. Como é essa biópsia? Pronto. Essa biópsia é feita de 2 maneiras. Ou guiada por mamografia ou guiada por ultrassom. Existem algumas patologias, algumas lesões, que são as microcalcificações, que só é vista na mamografia. Então, se só é vista na mamografia, só tem condições de fazer a biópsia por mamografia. Se ela conseguir ser vista pela ultrassom, faz pela ultrassom, porque é mais cômodo para a paciente. Até o custo também é menor. Dá uma anestesia local, ele faz uma anestesia local e coloca uma cânulazinha, que é feita uma seringa, só que uma agulha grossa, e dá alguns disparos para tirar alguns fragmentos daquela lesão. Ele não vai tirar aquele fragmento todo, vai tirar algum fragmento para isso daí mandar para a patologia. Então é feito geralmente no consultório do mastologista, se ele fizer, ou o radiologista, com anestesia local, não é paciente sedado, não é no bloco cirúrgico, e a paciente já vai para casa. Geralmente naquele dia não vai trabalhar, porque fica um pouco de hematoma, alguma coisa desse jeito, bota um gelo, toma uma medicação de dor, anti-inflamatório, e a nível ambulatorial. Esse aí é a core biopsia? A core biopsia, que é o material que Leandro está fazendo, que ele quer histologia, ele quer material histológico, de tecido, né? Leandro, chegou a hora agora de você derramar suas dores. Como é esse material quando chega lá para você? Vem adequado? Geralmente, qual é a sua visão em relação a esse material? E se geralmente... bom, aí é da sua rotina, né? Se é fácil, né, dar o diagnóstico, se... O material que chega pode ser através da core biopsy e também tem chegado muito material de mamotomia. Então, que a mamotomia, ela... O que é uma mamotomia? É uma biópsia a vácuo. Você tira o material todo, né? Gustavo sabe mais do que eu. Ele é feito uma biópsia dessa, só que ao invés de tirar um pedaço, ele já tira o material todo. Ele já vem fragmentado, né? Aí vem bastante material, então você consegue ter uma avaliação mais global. Quando vem a biópsia, é o que eu estava falando com você anteriormente. Vamos supor que no exame de imagem aquela paciente tem um tumor, uma lesão de 3 centímetros. A core biopsy vai pegar um fragmento de 0,4, 0,5 centímetros que vai ser enviado para a gente. Tem que vir no formal direitinho, isso tudo faz parte do beabá básico, que é todo material que sai do corpo tem que sair, ir para o formal para poder ele não degenerar, autolizar. Então, quando chega no laboratório, esse material a gente vai analisar. É um fragmento pequeno em relação ao montante tumoral. Então, teve até um caso recente, que eu não cheguei nem a ver ainda, Gustavo, mas que era um carcinoma do tipo especial, que saiu o resultado na biópsia, só que ele era mais agressivo do que o habitual, né?
E, às vezes, nesse caso, o médico viu a biópsia prévia, mas pode ser que ele seja um carcinoma misto. Ele tem um componente especial e não especial. Enfim. Então, chega a biópsia dessa lesão, tem 0,4, 0,5 centímetros, e a gente vai avaliar aquele material. É uma amostragem. É uma então, amostragem, né? Patologia como um todo trabalha por amostragem, né? Então a gente vai avaliar se é maligno ou não, e a gente lança mão de alguns, não só das características morfológicas, porque as células malignas, as glândulas malignas, enfim, as estruturas que são malignas, elas têm uma conformação específica na visão, na microscopia. E utilizamos de outros métodos que a gente vai falar a posteriori em relação ao exame imunistoquímico, que às vezes precisamos lançar mão para poder definir se é maligno, para definir subtipo, para definir fatores prognósticos preditivos. Mas, de maneira geral, a biópsia é suficiente para se dar o diagnóstico. A biópsia é suficiente para se fazer os fatores prognósticos preditivos através da imunistoquímica, classificação molecular da neoplasia, se for maligno. E isso vai dar um direcionamento em relação à conduta terapêutica. Como é que vai se continuar esse tratamento da paciente? Ela vai fazer uma terapia endócrina? Ela vai fazer um anti-HER2? O que é que ela vai fazer inicialmente? Vai fazer uma neoadjuvância? Vai fazer cirurgia, depois fazer adjuvância? Enfim, então a patologia... Você tem todas as informações, geralmente? Como assim? Da história clínica do Se o pessoal paciente. manda. É para ter, né? Mas assim, a gente... Por exemplo, se ela está fazendo alguma como a gente hormônio. tem os parceiros que a gente tem atualmente, já eles mandam. Eles mandam. Porque isso é importante, porque se vier a peça depois, eu tenho que avaliar se o tratamento surtiu efeito. Então é uma mama pós-QT, pós-quimioterapia, pós-tratamento neoadjuvante. Então Modifica a sua o laudo também. É diferente de uma lesão virgem de tratamento. Entendi. Então eu tenho que ver se tem a resposta do tratamento foi eficaz. Aí tem uns cálculos que nós realizamos, que é o RCB, enfim. Então é importante sempre o máximo de informações para que a gente possa dar um diagnóstico mais assertivo. Quanto menos informações eu tenho, diminui a minha chance de assertividade. A mamotomia, então, aumenta a amostragem? Aumenta muito a amostragem, facilita muito a vida do patologista, né? Eu não sei se isso E da paciente também. é da paciente, mas assim, às vezes tem umas contraindicações. Essa parte mais de como manejar o paciente para fazer a biópsia, eu não tenho muito conhecimento. Eu tenho conhecimento, depois chega para mim o material. É porque para o patologista, quanto mais material ele tiver, melhor. Ele consegue ver melhor. Entendeu? É a mesma coisa de uma cirurgia. Eu opero e mando para ele, ele vai ver o material na mão todo, um tumor do câncer na mão, do que um pedaço de uma biópsia que mandou para ele. Então é totalmente diferente. Ele com material, quanto mais material, não é isso? Melhor para ele. Porque existem lesões benignas que mimetizam malignas. Então veja, o patologista ele não tem o direito de errar. Ele não tem o direito de errar. Ele não pode dizer que é maligno sem ser e benigno sem ser. Porque se eu disser que é maligno, no mínimo eu vou mutilar ou fazer um tratamento inadvertido na paciente. Então, é uma responsabilidade muito grande. Todas as especialidades têm sua responsabilidade, né? A do mastologista, a do cirurgião plástico. Mas é o dia a dia nosso. E se você escolheu fazer isso, tem que assumir a responsabilidade, estudar sempre. Se tiver dúvida, pare. É o que meu chefe dizia. Você tem 99% de certeza e 1% de dúvida, bote a lâmina ali, vá ver de tarde, vá ver no outro dia, leve para um amigo. Se continuar com a dúvida, peça uma consultoria, mas não libere. Porque você está ali para fazer não o possível, você está para fazer o melhor. Se você não pensar dessa maneira, você vai fazer de qualquer jeito. E isso não é cabível para quem escolhe uma especialidade que mexe com diagnóstico. É verdade. E voltando, Gustavo, para uma situação que é muito comum, aquela paciente vai estar no pré-operatório, na cirurgia plástica, e tem um nódulo na mama que já vem acompanhando.
Explica pra gente o que é agulhamento e quando é que essa paciente deve aproveitar a cirurgia para tirar o nódulo ou continuar observando esse nódulo. A gente pega geralmente os pacientes, tem dois tipos de paciente. Uma é aquela paciente que já sabe que tem um nódulo, que já é acompanhada e que por acaso vai fazer uma cirurgia plástica por algum motivo, desejo dela, e quer aproveitar a cirurgia para tirar aquele nódulo. Se for um nódulo que ele está estável, que é acompanhado, que ele não está crescendo, que ele não, quer dizer, não está totalmente quietinho no canto dele, e ele é impalpável, não há necessidade de tirar. Certo. Você pode submeter uma cirurgia para tirar? Pode. Eu digo sempre aos pacientes, veja, se ela quiser, aquele nódulo pode ser retirado? Pode. Mas mesmo você tirando aquele nódulo, não é garantia que nunca mais vai aparecer nódulo em você. Independente de tirar ou não tirar, uma paciente pode aparecer outro nódulo. Isso aí é questão de probabilidade. A questão de ter que tirar aquele nódulo é quando o nódulo tem alguma característica diferente. Quando ele está crescendo, ou quando tem uma paciente que tem um histórico familiar de câncer de mama, ou então ela própria já teve câncer de mama, uma paciente que já teve uma biópsia que tem alguma atipia, qualquer coisa que seja um pouquinho diferente, a gente tende a tirar essa lesão. Mas a questão de operar ou não operar simultaneamente com a plástica, não tem, se for um nódulo totalmente inocente, não tem problema, pode tirar. A questão do agulhamento é que existem nódulos que são impalpáveis, que você não consegue palpar. Então você precisa ter uma maneira de nortear o cirurgião onde é que está aquela lesão. Geralmente ela é vista no ultrassom, se for microcalcificação na mamografia. Então a gente precisa que o radiologista coloque um local mostrando onde é que está a lesão. Às vezes tem uma mama que é muito grande e você não vai conseguir achar. É procurar uma agulha no palheiro. Então você precisa de algum artifício. Como é que é esse agulhamento? Também parecido com a biópsia. Dá uma anestesia local, coloca um fio metálico para marcar o local onde está aquela lesão. Então o cirurgião, na cirurgia, vai procurar baseado no fio onde está. Então você consegue ver bem um fio. E no final do fio ele tem um arpão. E nesse arpãozinho vai estar o local da lesão. Então é retirado aquilo ali. Então a questão da cirurgia com agulhamento é isso. São nódulos impalpáveis que você não consegue identificar a olho nu ou na palpação na cirurgia. Então você precisa de um artifício. Essa questão do agulhamento, geralmente a gente entra numa cirurgia já com o paciente com uma biópsia prévia. Então, é paciente que já tem aquele nódulo, está estável, ou então que você já tem uma biópsia daquela lesão, que aí você aceita entrar numa cirurgia com o cirurgião plástico para você retirar aquela lesão. E aí você vai. Porque se houver alguma necessidade ou suspeita que aquela lesão pode ser um câncer, a gente não vai entrar junto. Não é o melhor momento. Primeiro é tirar a lesão, fazer uma biópsia, para depois operar, fazer sua cirurgia plástica. Porque corre o risco de ser alguma coisa e você ter que reoperar aquela paciente. É verdade. Vamos lá, então, continuando aqui com dois ilustres colegas, Dr. Leandro, patologista, e Dr. Carlos Gustavo, mastologista. A gente vai falar um pouquinho agora, Gustavo, da importância, né, de não tem como deixar de falar, na presença de um mastologista, não tem como a gente deixar de falar do autoexame, os exames preventivos, o que é que todas as mulheres devem fazer para... Tanto aquelas que não têm nenhum histórico familiar, como as que já têm algum parente com esse diagnóstico, que já passaram por esse tratamento. Qual é a recomendação da mastologia, de você como especialista? Explica o que é autoexame, como é isso? Rapidinho, antes do autoexame, a gente precisa falar um pouquinho em relação ao câncer de mama. O câncer de mama é o câncer que mais mata as mulheres, no Brasil e no mundo. Então, por isso que é importante você conseguir um diagnóstico precoce. Nos países, hoje em dia, mais desenvolvidos, mais ricos, não é mais o câncer de mama que mais mata as mulheres. Hoje em dia, quem mais mata as mulheres é o câncer de pulmão. Porém, o câncer de mama é o mais diagnosticado. Então, o que a gente tem esse alento aqui no Brasil é que um dia a gente chegue nesse nível, que vai ser o câncer que mais tem prevalência, mas que não mais mate as mulheres. Mas hoje em dia, ainda é o câncer mais prevalente
e o mais letal para as mulheres. Por isso que é a importância do diagnóstico precoce. Quando você consegue diagnosticar mais cedo possível, você consegue mais alta taxa de cura. O que é importante em relação ao autoexame? O autoexame é uma maneira da paciente conhecer seu próprio corpo. A finalidade, mas existe uma máxima na medicina que diz assim, a clínica é soberana. Para a gente, na mastologia, o ideal é que isso não fosse verdade. Por quê? Porque a partir do momento que a mulher toca uma lesão na mama, teoricamente ela perdeu um time de conseguir identificar aquela lesão ainda pela mamografia, precocemente. Então, se ela é uma paciente que já faz um acompanhamento sistemático da mamografia, a finalidade é diagnosticar quando aquela lesão ainda não é perceptível. Essa é a finalidade do rastreamento. Então, o autoexame é uma maneira que a gente diz para a mulher conhecer seu próprio corpo. Ela vai fazer os exames de rotina, ela se autoexamina, porque se aparecer alguma coisa diferente, ela tem que procurar um médico, um mastologista, para avaliar e ter um desencargo de consciência do que seria aquilo ali. Mas o que eu gostaria de deixar claro em relação ao autoexame é que não é a finalidade de diagnosticar com o autoexame. A gente não preconiza isso. Entendi. O autoexame, a mulher, a pessoa que mais conhece seu corpo é você mesma. Então eu propago essa questão do autoexame para a mulher conhecer o seu corpo. Opa, isso aqui não tinha antes e agora apareceu. Então vale a pena investigar. Mas, porque tem paciente que diz, não, doutor, eu não toco, não pego, porque quando eu toco eu já penso que tudo é caroço. A finalidade mudou. Era assim, agora não é mais. Apareceu alguma coisa. Então, e aí sim precisa procurar um mastologista, mesmo que os exames ainda estejam em vigência. Tá? Mas o que é importante saber é que a preconização do rastreamento do câncer de mama é paciente acima dos 40 anos fazer mamografia anualmente. Existe uma celeuma muito grande, você vai ver vários médicos que não são mastologistas, não são radiologistas, preconizando, dizendo que mamografia aumenta risco para câncer. E já foi estabelecido isso, provado pela Sociedade Brasileira de Mastologia, pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, que deve ser feito rastreamento com mamografia em paciente acima dos 40 anos, pelas sociedades anualmente. O que é que acontece? Paciente com um histórico familiar, com câncer de mama muito próximo, geralmente com 10 anos antes da idade que aquela paciente teve, já começa a rastreio. Por exemplo, uma paciente teve uma mãe que teve câncer de mama aos 45 anos. Então a filha, com 10 anos antes dos 45, 35, já começa a fazer rastreamento. De sempre acima dos 30 anos para mamografia. Abaixo de 30 anos, mamografia, uma mama bastante densa, não vale a pena fazer. Excepcionalmente, em alguns casos que você pede para observar alguma coisa específica que você queira, mas para rastreamento a gente não pede. Então, paciente que tem um histórico familiar, 10 anos antes já vai começar. Não tem histórico familiar, a partir dos 40 anos você já vai começar a fazer esse rastreio. E o ultrassom, então, não está como rastreio? O ultrassom ele entra para complementar a mamografia. Então, a ultrassom você usa em pacientes jovens, que tem uma mama bastante densa, 20, 30 anos, abaixo de 40 anos, você já pode fazer a ultrassom. Mas paciente acima de 40 anos, inclusive, o radiologista ele pede para que a paciente, quando for fazer a ultrassom, ele leve a mamografia. Porque ele vai ver na mamografia e fazer uma ultrassom mais dirigida em relação àquilo ali. Então, facilita para ele identificar algumas lesões quando ele tem a mamografia na mão. Entendi. Então, basicamente são esses dois exames que ajudam aí na triagem, na prevenção. Você tem a ressonância magnética. A ressonância magnética a gente usa em determinados momentos. Quando você quer investigar alguma coisa melhor, mais a fundo. Porque o que é que acontece? Existe uma coisa chamada microcalcificação, que só é visto na mamografia. E é um dos motivos que a mamografia ainda não foi embora. É um exame muito antigo, às vezes doloroso, que incomoda a paciente. A medicina é tão avançada, doutor, e ainda não descobriram uma coisa que não consiga mais fácil. Infelizmente, a mamografia é o exame que você consegue rastrear essas questões. Então, a ressonância, até para microcalcificação, não vê tão bem. Então, não adianta você substituir a mamografia pela ressonância. Você não iria abarcar totalmente. A ressonância você usa em pacientes que têm uma mama muito densa, que tem um histórico familiar alto de câncer de mama, ou então que tem a mutação genética
tem uma das indicações também de ressonância magnética. Ou uma paciente que já sabe que teve câncer em uma mama e você quer investigar melhor aquela mesma mama para ver extensão, também às vezes, ou a outra mama, você também faz mão da ressonância magnética. Entendi. Então, o paciente procurou o mastologista e aí nos exames de triagem tem lá uma lesão suspeita. E quando é que você bota a patologia no jogo aí do diagnóstico? Se a lesão é suspeita, então a gente tem indicação de biopsiar. A partir do momento que ela é biopsiável, então a gente vai pedir geralmente uma core biopsy, pode ser uma mamotomia ou uma PAF, geralmente a gente não usa, que é citologia, e a gente vai encaminhar para o patologista dar o diagnóstico. De acordo com isso daí é que a gente vai conduzir o tratamento dessa paciente. Isso aí, então, a paciente ainda está em nível ambulatorial. Ambulatorial. Né? Tá ainda na consultório, na clínica. A sua visão, doutor Leandro, quando esse material chega, você sabe que esse é um momento tenso, eu imagino, né? A pessoa está ali sem saber se está com câncer ou não, e a batata vai para sua mão, né? A batata quente. Como nós não temos contato com o paciente, eu não sei quem é, não vejo. E às vezes o colega pede para urgenciar o caso, a gente faz mais, adianta o caso para poder sair mais rápido o resultado. Aí quando percebemos que aquela lesão é maligna, a gente vai classificar aquela lesão. Existem, de maneira bem simplista, os carcinomas de mama, eles podem ser do tipo especial e do tipo não especial. O do tipo não especial são os mais comuns. E os especiais são menos comuns porque a gente diz que eles são especiais porque eles apresentam características morfológicas diferentes do não especial. E isso é importante porque, a depender do subtipo, o prognóstico é diferente. Tem tumores que são mais indolentes, menos agressivos, e que a gente espera que quando vai fazer o exame complementar de imunistoquímica ele tenha uma classificação molecular mais branda, um luminal A, um luminal B. Enfim, então quando chega esse material, a gente vai analisar e vai dar o diagnóstico e colocar todos os achados naquela biópsia, que vai colocar o tipo de tumor, vai colocar a classificação de Nottingham, que é uma classificação que a gente usa na biópsia, que isso vai orientar em relação se o tumor é mais agressivo, menos agressivo. As invasões, se é um tumor que está limitado ali ou já está invadindo algum vaso. Não quer dizer que ele tem uma invasão vascular, que ele já vai ter metástase, não. Mas isso tudo na core biópsia já consegue informar? Você consegue. Se tem invasão perineural, se tem carcinoma ductal in situ associado. Porque um carcinoma invasivo, por que a gente chama carcinoma invasivo e carcinoma ductal in situ? O carcinoma invasivo, ele está invadindo o estroma, ele está permeando, ele está dissociando aquele estroma. O carcinoma ductal in situ, ele ainda está dentro do ducto. Ele não está invadindo. Então ele pode estar dentro do ducto e se estender aos lóbulos, mas ele não invade o estroma. Então um tumor que tem um prognóstico melhor, e é justamente quando Gustavo falou das microcalcificações, quando elas são maiores e mais perceptíveis, muitas vezes estão relacionadas com os carcinomas ductais in situ comedônicos. Comedônicos é com necrose. Então, às vezes tem necrose e calcificação associada. Então, não estou dizendo que são em todos os casos, que tem várias vezes que se encontra microcalcificação e uma lesão benigna, mas quando temos carcinomas ductais in situ, que são aqueles que estão dentro dos ductos, que não são invasivos propriamente ditos, que não tem risco de metástase, não existe, ele está dentro do ducto. Então a gente vai dar essas informações e solicitar que seja realizado o exame complementar para poder nortear a terapêutica que o oncologista, juntamente com o mastologista, vão iniciar. Eu falei a batata quente em relação ao diagnóstico, né? Liberar aquele diagnóstico que vai imprimir ali um novo momento para o paciente. Como a gente não tem contato com o paciente, essa questão de emocional não se envolve emocional tanto, não tem. Então a gente vai se dedicar ao caso e como eu trabalho com outros colegas, a gente olha o caso, aí, concorda comigo? Concordo, beleza. Isso também, por um lado, é bom, né? Não envolver para não você ter uma análise fria, né? E dar um diagnóstico mais isento. Se a gente for se envolver com... Graças a Deus a gente vê um volume razoável, um volume bom. Então, se for se envolver com todos os casos, que tem casos que a gente vê que é um tumor agressivo,
Que a gente pega, às vezes é um tumor metastático, a gente vê isso. Eu sou ser humano, eu sei que aquela pessoa tem família, tem tudo aquilo ali, vai causar um impacto, né, na vida daquela pessoa. Então eu procuro não pensar assim, porque se eu pensar eu vou de alguma forma ficar tocado, isso pode me dissociar da minha função. Minha função ali é ajudá-la da maneira que eu posso. A maneira que eu posso é diagnosticando. Voltando para Gustavo, como é que você geralmente comunica o diagnóstico de câncer? O paciente, quando Leandro libera o laudo, ele já vem mais ou menos ciente do que se trata? Ou geralmente sabe da sua boca? Como é esse momento de informar o diagnóstico de câncer? É uma questão importante de ser feita, porque é exatamente isso. Tem paciente que já chega com o resultado na mão, já sabendo que é câncer. Tem outros pacientes que foi solicitado por um ginecologista, uma biópsia, e já chega no mastologista. A importância de você ter um nódulo suspeito e ser encaminhado para o mastologista, que o mastologista tem condições de preparar o ambiente para ser noticiado aquilo ali. Porque é o seguinte, a partir do momento que você vê um nódulo que seja suspeito, eu já vou dizendo para a paciente, não sei que é câncer ainda, mas eu já posso dizer para ela, independente desse resultado, provavelmente é cirurgia. Que cirurgia vai ser feita? Não sei ainda. Já prepara ali. Mas a paciente já está com um emocional, já sabendo que alguma coisa ela vai ter que fazer. Mesmo pode ser até que nem seja câncer, mas vai ser cirurgia. É diferente de uma paciente que faz uma biópsia e já recebe, já vem com resultado dizendo que é câncer, para você dizer que deu câncer. Então você tem ainda noção de saber a paciente, você conhece aquela paciente antes de fazer uma biópsia. Então você tem noção de como é que você deve lidar com aquilo ali. Tem paciente que é muito forte, que recebe e bola para frente e consegue fazer. Tem outras que realmente você tem que preparar, tem que estar com a família, alguma coisa, um apoio mais emocional. Isso aí também é importante. Tem outros paciente muito idoso. Tem a própria família que diz, não, doutor, não diga para o paciente, não. E eu digo para ela, se você não quer que eu diga para o paciente, não traga paciente na minha frente. Porque se fosse eu gostaria de saber. Então eu faço com os outros aquilo que faça comigo. Então, se você não quer que aquela pessoa saiba que é câncer, você nem traga ela para consulta. Porque se ela ficar aqui na minha frente, infelizmente, eu vou dizer o resultado. Porque ela tem direito de saber, já que ela fez uma biópsia daquilo ali. O que é que vai ser feito em relação àquela informação é uma outra questão. Mas se ela fez uma biópsia, ela sabe que mexeu com aquilo ali, ela teria direito de saber o que é que deu aquele resultado. E eu não vou mentir para o paciente. Absolutamente não tenho como. Não vou mentir para o paciente. Infelizmente, eu digo exatamente isso. Então, o que é que acontece? Então, a gente já tem condições de preparar mais ou menos o que é que vai ser em relação àquilo ali. Mas existe alguns casos de um nódulo que você vê que é bem com tendência à benignidade e pode vir câncer. E aí é até surpresa para a gente também. Pode acontecer, logicamente. A partir que você faz uma biópsia, tem chance de ser câncer. Se eu tivesse absoluta certeza que não ia ser câncer, para que eu ia pedir uma biópsia? Não tem essa necessidade, né? Então, tem chance? Tem. Eu sempre digo isso para fazer. Agora, a probabilidade, algumas são maiores, outras menores, entendeu? E de acordo com isso, é que a gente vai preparando. Muito bem, vamos avançar um pouquinho agora então, paciente diagnosticada, você vai preparar a paciente para mastectomia. Fala um pouco para a gente aí o que é uma mastectomia, qual o nível de complexidade, quais são os procedimentos associados a uma mastectomia. O tratamento do câncer de mama tem algumas outras condutas, né? É a cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia, a hormonioterapia, tem muita coisa envolvida. Na parte da mastologia, seria a parte cirúrgica, que pode ser uma quadrantectomia, você não vai tirar a mama toda, que você vai tirar só a ressecção segmentar, tirando com margem, como pode ser a mastectomia. Hoje em dia, o que estão se estudando mais, inclusive hoje em dia, nessa questão cirúrgica, é que existem alguns tumores de câncer de mama que eles respondem bem à quimioterapia. E, inclusive, ele pode desaparecer só com a quimioterapia. Então, o que é que se está estudando hoje? É que alguns desses tumores você pode tentar conseguir, só com a quimioterapia, resolver o problema e não precisar operar.
Isso aí a gente vai ter esse resultado daqui a alguns anos. Mas estão com bons resultados essa questão. Porque até hoje, a gente está falando em 20... Sim. Em outubro, hoje, 25 de abril de 2025. Até hoje, todo câncer de mama precisa ser operado para dizer que ela foi tratada. O que é que acontece? Mesmo que ela faça uma quimioterapia e aquele tumor desapareça completamente, a gente precisa operar aquela lesão, aquela área que existia aquela lesão. O que estão se estudando é que quando você faz a quimioterapia e a gente não precisa operar, faz uma radioterapia e faz o acompanhamento, vai ver se tem condições de tratar só desse jeito e não precisar operar essa paciente. Algumas vezes a quimioterapia não vai acabar totalmente o tumor. Então, nesses casos, obrigatoriamente ela vai ter que ser operada. Mas, futuramente, a gente pode ter um bom resultado e tratar câncer de mama do mesmo jeito que trata leucemia, linfoma, com quimioterapia sem cirurgia. Maravilha. Isso aí vai ser uma questão, um resultado a longo prazo que a gente tá esperando esses resultados. Então, uma paciente que tem hoje câncer de mama, obrigatoriamente ela vai operar. Pode ser que tenha que tirar um pedaço só, como pode ser que tenha que tirar a mama toda. Tudo depende da extensão do tumor. Se for um tumor bastante grande, que você não tem como manter a mama, você vai fazer uma mastectomia. Se for, que é o que a gente sempre preconiza, é tentar não fazer mastectomia. Mastectomia é o último recurso. O que a gente tenta fazer é tirar a área com margem, que aí é por isso que entra a questão do patologista numa cirurgia, para ver a questão de congelação. Porque quanto mais material a gente tira, você que é cirurgião plástico vai deformar mais ainda a mama. Então, para aquela paciente, a gente está tratando câncer. Então, tenho que ter certeza que está saindo câncer. Mas a prioridade é oncológica. Mas se puder você aliar a questão estética, maravilha, seria o ideal. Então, quanto menos material a gente puder tirar, melhor para a paciente. Tá? E quando é que o patologista entra aí nesse... O patologista sempre vai entrar quando a gente faz uma cirurgia de câncer, que a gente precisa saber se o que a gente tirou tem margem suficiente para ter certeza que não tem câncer comprometido aquilo ali. Então, tem que ter certeza que a gente tirou aquele material. E aí a gente manda para o patologista. Tanto na questão da mama, quanto na questão da axila, que existem os linfonodos. Os linfonodos também. Que os linfonodos podem estar comprometidos. O primeiro local da drenagem linfática da mama é para a axila. Então, o primeiro local para ter metástase, geralmente, da mama é para a axila. Então, a gente faz e tira uma coisa chamada linfonodo sentinela, que é tirar aquele linfonodo, que é o primeiro linfonodo a receber a drenagem, e aí a gente manda para o patologista, para ele me dizer se aquilo ali está comprometido ou não. Se ele estiver comprometido, você pode ser que seja necessário tirar mais alguns linfonodos. Se ele não estiver comprometido, não precisa mais fazer nenhuma cirurgia mais na axila. Apesar de que hoje em dia também já está se estudando cada vez mais essa questão da mastologia na questão do linfonodo. A tendência é que esse linfonodo seja para uma questão de prognóstico. E às vezes você vai ver que aquele linfonodo está comprometido, mas você não precisaria tirar mais, porque aí a paciente vai fazer quimio, radioterapia. Então, isso são algumas coisas que já estão se estudando para cada vez mais a gente mutilar menos a paciente. Quanto menos cirurgia, melhor. Perfeito. E quando chega lá, doutor Leandro, essa congelação, esse linfonodo sentinela, qual é a visão do patologista? Primeiro tem que falar o que é uma congelação. A gente usa esse termo congelação porque existe um equipamento, como se fosse um fogão, que ele tem uma temperatura de menos 30 graus. Então... É congelar mesmo, né? Então, voltando. Então, o material chega... A congelação, o nome congelação é porque eu tenho um equipamento que resfria o material que é mandado para congelação, que é durante o procedimento cirúrgico, né? Esse material chega a fresco e assim que ele chega vai vir, no caso de um quadrante, ele vem sinalizado, né? O que é margem superior, o que é lateral, o que é medial, e a gente vai fazer uma pintura, a gente pinta a peça, porque isso vai facilitar a visão do patologista na microscopia óptica. Então, quando eu cortar aquele material, eu vou conseguir ver a tinta, que é a margem de ressecção. Então, a gente pega aquele material, faz todo o procedimento de pintar e vamos cortar o material. Cortamos o material, vamos dizer que o quadrante tem 6 centímetros, a gente vai cortar, achou a lesão. Aquela lesão vai ser medida, aquela lesão vai ser
Vamos colocar a distância do tumor que nós estamos vendo para as margens de ressecção. Então, a margem mais próxima, a gente vai congelar. Vamos congelar um pedaço do tumor com a margem. Geralmente, as margens mais próximas a margem mais próxima é a profunda. Geralmente, é o que acontece. Então, a gente vai pegar um pedaço do tumor com a margem profunda, no local mais próximo daqueles cortes que nós fizemos, e vamos congelar. As outras margens, macroscopicamente, estão livres. Então, não preciso congelar todas as margens, só a mais próxima. Aí vai congelar, depois que é congelado, vai ser cortado aquele material congelado a uma espessura de 0,5 micrômetro, 0,6. E a partir dali vai se colocar uma lâmina e vamos corar o material. A qualidade daquele material a ser examinado não é a mesma qualidade de um material que foi para parafina, que passou por um processamento de 15 horas dentro do equipamento. Então a qualidade é inferior, mas o suficiente para a gente conseguir dizer se tem tumor na margem. Tendo tumor na margem, eu vou dizer, margem é comprometida. Focalmente, extensamente, e vou passar isso para o cirurgião. No caso do linfonodo, a gente vai cortar. Alguns fazem só o imprint, o rasprint, que é uma avaliação citológica. Eu geralmente eu congelo o linfonodo. Congelando o linfonodo, primeiro ele manda geralmente um segmento de tecido adiposo, a gente vai dissecar. Então eu tenho que dissecar os linfonodos de uma maneira que eu deixe um mínimo de tecido adiposo naquele linfonodo dissecado. Porque quanto mais gordura, mais tempo demora para congelar. E mais difícil de cortar. Então disseco, vou ver quantos tem e congelo todos que ele manda. Então até 6 linfonodos eu considero sentinela. Acima de 6 linfonodos, não. Então, aí vamos avaliar todos os linfonodos e eu passo o resultado para o mastologista. Está comprometido não está comprometido. Quando é possível, eu digo se é uma micrometástase ou uma macrometástase, metástases maiores no linfonodo, a gente pode dar uma ideia para o mastologista e dar margem. E, às vezes a margem não está comprometida da peça cirúrgica, mas está muito próxima. Está a 0,2 milímetros. Aí, como eu tenho já uma certa intimidade com o Gustavo, eu digo, olha, Gustavo, está livre, mas está muito próximo. Se você puder, você veja a situação cirúrgica, se pode ampliar. Amplie, né? Se puder. Eu não tenho esse poder de mandar fazer nada, né? Mas a pessoa sugere, né? Que eu estou ali para ajudar. E o sentinela não é só vai um grupo de linfonodos? Porque às vezes quando ele vai tirar o linfonodo do sentinela, às vezes está emaranhado com outros. Vem mais 2, 3. Às vezes ele já acha que talvez tenha um comprometido, vamos tirar um pouco mais. Não sei se é assim a percepção. Aí manda, aí eu avalio todos. Mesmo, não só na mama, mas... Quanto mais a gente tira, mais demora. Né? Mais demora. Se falar em demora, vamos falar do tempo um pouquinho. Qual é o tempo médio de uma porque depende. Congelação? Se for um segmento de mama grande, demora mais, porque eu tenho que pintar toda. Ah, por que pinta? Porque se eu não pintar, depois que eu cortar, eu perco a orientação da peça. Eu não sei o que é lateral, superior, medial, eu não sei. Porque os fios vão ser cortados quando eu for cortar. Isso. Então, aquele momento eu tenho que pintar. Então, é todo um trabalho para cortar. Aí, às vezes, quando você vai ter que cortar fininho, às vezes ficou grosso, aí tem... assim, é um moído. É bom fazer isso no centro cirúrgico, porque eles iam ver, eles andam realmente, porque quando eu termino de fazer, minha conta é quando eu aguento. Eu acho que é por isso que ele me chama, para eu ir reconstruindo lá, enquanto ele vai tomar um cafezinho, vai relaxar. É uma briga do patologista com o mastologista, entendeu? Uma briga boa. Uma briga, né, saudável, brincando, porque tudo é para o bem do paciente. Porque a questão da congelação é o seguinte, a partir do momento que ele está fazendo a congelação, que é a anatomia patológica intraoperatória, a paciente está anestesiada. Então, está no bloco cirúrgico, está no centro cirúrgico e... às vezes sem a gente fazer nada, só esperando esse resultado. Mas a vantagem disso é justamente para evitar de que possa ter que fazer uma nova cirurgia naquela paciente. Essa é a vantagem de fazer essa avaliação intraoperatória. Mas aí, por isso, quanto mais tempo a gente fica ali com aquela paciente, aumenta o tempo cirúrgico, aumenta o risco de infecção, a ferida aberta. Então, essa é uma questão que a gente tenta ponderar um pouco mais, que é a nossa eterna briga em relação a... Dá uns 40 minutos, mais ou menos? Uma hora. Não, às vezes é menos. Também não aumenta tanto assim, não. Até depende. Se for só o linfonodo sentinela, é mais rápido.
É porque também a questão assim, aqui a gente não faz dentro do hospital. Então, tem que pegar o material, levar o material para poder fazer isso. Então, tem ainda essa questão de levar do trajeto, né? Porque para a gente está considerado, a partir do momento que a gente entregou a peça, teoricamente a gente já acha que já está contando, né? Às vezes pega trânsito. Entendeu? Essa é a questão em eterna briga em relação a isso. Mostra a parafina aqui para usar como exemplo. Depois a produção vai dar um close aqui na parafina. Esse material aqui, quando eu falei para vocês eu vou falar um pouco de como funciona. O material chega no laboratório, é feito o exame macroscópico, depois vai para a histologia. Macroscopia eu já falei anteriormente. Na histologia, o material é processado no equipamento durante 15 horas, materiais maiores, e materiais menores 6 a 8 horas. Depois que ele sai dali o material, ele sai parafinado. E vai ocorrer a inclusão. Então você percebe que o material que está aqui dentro, ele é um material tridimensional. Mas quando eu for avaliar a lâmina, eu vou avaliar a lâmina bidimensionalmente. Então, por isso que às vezes, não, está aprofundando o material, vou fazer novos recortes. Por quê? Porque eu estou vendo este corte. Se eu aprofundar, eu vou ver outras características que eu não estou vendo antes. Então, depois desse processamento todo, com a inclusão, aí vai ter o corte através do micrótomo, que faz o corte desse bloco de parafina, para depois ir para a estufa, depois corar e depois fazer a lâmina. Então é todo um trabalho, vamos dizer assim, essencialmente braçal, artesanal, para se fazer uma lâmina. Então, se você for ver desde quando iniciou-se a patologia, pensou-se na patologia com Morgane, depois Vichel, a parte prática não mudou muito. Não mudou muito. Lógico que existem hoje novas tecnologias que você pode processar o material em 2 horas. Mas não mudou muito até chegar na lâmina. Quando chega na lâmina, a gente vai ter a lâminazinha rosinha e roxinha, como a gente vê. E só aproveitando um detalhe, como é que está essa questão dessa inteligência artificial na patologia? Veja bem, eu acho que vem para somar. Inclusive, estava vendo uma aula semana passada, que falava-se a respeito disso. Mas a gente já começou isso aí ainda? Já estão fazendo, já estão começando a falar, né? Começaram a falar, né? Acho que já deve ter alguma coisa introduzindo aí no mercado. Estão se falando. Questão para o futuro, né? Para o futuro. Mas acho que se substituir, eu acho que não. Somar, sim. Mas em todas as áreas eu acho que vai ser isso. Todas. Eu também acho que é algo irreversível. Cirurgia plástica, quando vai chegar uma hora que você vai botar lá a paciente e a inteligência artificial vai dizer o que é que você pode, assim, vai mostrar como é que seria o melhor que você quer fazer. Eu quero fazer isso aqui. As simulações, né? O atendimento também, né, na chegada do paciente, recepção, agendamento. E, doutor Gustavo, quando então aquela mastectomia ou aquela cirurgia vai ser associada de uma reconstrução? Não, isso aí é importante a gente frisar um pouco mais em relação a isso. Paciente que tem que fazer mastectomia, teoricamente é uma paciente que tem um tumor mais avançado, que tem um prognóstico geralmente, que foi um diagnóstico, não sei se mais tardio, mas aqui um tumor cresceu mais rápido, então não respondeu também à quimioterapia. Então tem que ver que cada caso é um caso. Então geralmente a gente tem indicação de fazer mastectomia e graças a Deus existe essa questão de reconstrução. Então é a questão da mutilação da mulher. A mulher não é obrigada a ficar sem a mama, que é uma questão psicológica que afeta muito grande em relação à mulher. E você tem essa questão da reconstrução, fazer imediatamente, como fazer tardiamente. Pode fazer simultaneamente já com a cirurgia da oncologia, ou fazer, tem paciente que faz uma mastectomia e depois não tem condição de fazer reconstrução naquele momento e vai fazer reconstrução depois. Aí você pode falar em relação a isso. Mas, geralmente, paciente que tem tumores de melhores bons prognósticos, paciente que geralmente não vai usar radioterapia, a gente tende a fazer uma cirurgia de reconstrução mais imediata. Existem alguns tipos que tem como preservar complexo areolo-papilar, dependendo da distância do tumor para a areola, ou então se aquela
é outra questão também que a gente pode fazer, congelação na hora da cirurgia, se aquele complexo areopapilar não tem nada de comprometimento, de tumor, então a gente ficaria mais tranquilo em manter aquilo ali. Já preserva. Preserva, mas sabendo que ali atrás você também tem células. Então, o fato de ter aquilo ali, logicamente, teoricamente, você aumentaria um pouco mais o risco de uma recidiva de câncer de mama. Que na prática a gente vai usar a radioterapia, você tem outras questões que vai para tentar diminuir em relação a isso. Não quer dizer que se você vai manter o complexo areopapilar, ela vai ter um câncer novamente. Não necessariamente, tá? Como também ela pode tirar tudo e ter uma recidiva naquele local. Isso. Quando tem indicação de mastectomia, às vezes uma paciente tem que saber que quando você faz uma reconstrução, você pode demorar um pouco mais para iniciar um tratamento oncológico. Por quê? Você só pode fazer uma radioterapia se você está com a ferida operatória totalmente cicatrizada. Então, se você faz uma cirurgia de reconstrução numa paciente que tem um tumor muito grande, muito avançado, a gente às vezes não tem condições de fazer uma reconstrução imediata naquele momento, porque a gente precisa de pressa para tentar estar logo que ela é paciente. Então, a gente tem que lembrar que a gente está tratando câncer, é oncológica. Se consegue fazer a questão estética simultânea, quando pode, logicamente. Isso aí é o ideal. Se puder fazer, sempre fazer. Sempre possível. Mas tem momentos que não dá. Então, a paciente que tem uma tumoração muito grande, extensa, que já tem comprometimento de linfonodos, que é uma paciente que já precisa iniciar logo um tratamento depois da cirurgia, então, geralmente, a gente tende a segurar mais um pouco nesses casos. Mas, quando dá para fazer, isso aí veio para ficar e é o ideal. Então, elas têm muito a se beneficiar. Maravilha. Fala um pouquinho da cirurgia profilática. Cirurgia profilática, eu gosto de falar que é cirurgia redutora de risco. Tá? Porque quando você diz profilática, a paciente pensa que vai zerar o risco de ter um câncer de mama. E você não vai zerar. A partir do momento que você faz uma cirurgia redutora de risco, que você vai manter o complexo areopapilar e você não vai fazer e mexer na axila daquela paciente, ela ainda tem célula naquela área. Então, ela tem indicação de fazer cirurgia redutora de risco quando você tem uma mutação genética, que geralmente é as mutações do BRCA1, BRCA2, que são mais frequentes, que é aquele caso da Angelina Jolie, que foi uma repercussão muito grande na época de 2013, e aí todos os pacientes chegavam no consultório já querendo fazer uma cirurgia profilática. Só que aí você tem que achar um pouquinho a bola do paciente e mostrar a ela que não é assim, não é para todo mundo. É uma cirurgia muito grande, é uma cirurgia que mesmo que você faça uma reconstrução, não vai ver a mesma coisa da mama que ela tinha antes. É uma paciente que não vai ter mais sensação na mama, que é uma coisa muito importante na questão da sexualidade da mulher. Paciente que já ainda quer amamentar, se você fizer uma cirurgia dessa, ela não vai ter condições de amamentar. E você está lembrando que você está fazendo uma cirurgia numa paciente sem doença. Tá? Então, isso é uma questão que tem que deixar bem fixo em relação a isso para o paciente. Então, não é todos os casos que tem indicação disso. São pequeníssimos casos. Inclusive, no câncer de mama, só tem mutação genética em menos de 10%. A maioria das pacientes que tem câncer de mama não tem ninguém na família com histórico familiar. E quanto mais com mutação. Porque uma coisa é ter a mutação, outra coisa é ter histórico familiar. Você pode ter uma mãe com câncer de mama, um irmão com câncer de mama, faz um teste genético, ele está negativo. Então, essa paciente não tem indicação de fazer cirurgia redutora de risco. Ela é uma paciente de um risco maior? É. Só o fato de você ter uma irmã e uma mãe com câncer de mama já é um risco maior, mesmo que você não tenha um teste genético positivo. Mas se por acaso essa paciente tem um teste genético, aí sim é que ela iria se beneficiar, fazer essa cirurgia redutora de risco. Doutor Leandro, explica aí pra gente um pouquinho o que é e quando se lança a mão da imunistoquímica. O exame imunistoquímico é um exame complementar dentro da anatomia patológica que utiliza como um arcabouço anticorpos que vão se ligar a antígenos nas células e tecidos. Tem várias finalidades a imunistoquímica. Como a gente está falando de mama, tem a finalidade de você conseguir fechar o diagnóstico como maligno, diferenciar a neoplasia benigna de maligna, tem potencial de ser usado para você discernir um tipo neoplásico de outro tipo neoplásico, por exemplo, um carcinoma mamário invasivo do tipo não especial, um carcinoma lobular. Às vezes,
há dúvidas se é um lobo globular ou do tipo não especial. Aí você faz um antígeno, um anticorpo específico que vai sanar essa dúvida e você consegue subtipar. E de rotina, o mais habitual são os fatores prognósticos e preditivos que vão auxiliar na terapêutica da paciente com câncer de mama. A gente lança a mão dos anticorpos receptor de estrógeno, progesterona, a proteína HER2 e o KM67. Então, utilizando desses anticorpos, dessas proteínas, a gente consegue fazer a classificação molecular. A classificação molecular pode ser luminal A, luminal B, superexpressor de HER2, HER2-LAU, ultra-LAU, basal, enfim. Então, a gente usa da imunistoquímica que vai fazer o quê? Quando está com a célula neoplásica lá, vamos dizer que tem uma biópsia e tem um montante neoplásico nessa biópsia. Então, vamos fazer a imunistoquímica com esses receptores, com esses anticorpos. E, caso haja a chavezinha do anticorpo com antígeno nessas células, eles vão se ligar e vai haver uma imunomarcação. Então, eu vou ver, na microscopia óptica, aquelas células coradas, né? Então, a partir disso aí, eu consigo dizer para o oncologista e para o mastologista, olha, se tumor apresenta expressão para receptor de estrógeno, progesterona, ele é negativo para o HER2, ele tem um índice de proliferação celular, que é o KM67, de tantos por cento, acima de 20% ele já é mais agressivo, menor é menos agressivo. Então, isso define a terapia hormonal também? Define a terapia hormonal. Se o paciente for um luminal A, então o RE, o RP dele vai ser positivo e o KM7 vai ser baixo. Ele vai se beneficiar com a terapia endócrina, como tamoxifeno, por exemplo. E, no caso do HER2, pode ser que o paciente seja negativo para o receptor de estrógeno, progesterona e superexpressor de HER2. Aí existem drogas para o anti-HER2, tem os triplos negativos. Enfim, você consegue direcionar para o mastologista e para o oncologista como aquele tumor está se comportando biologicamente. Isso vai ajudar na condução do caso dela e procurar as alternativas de tratamento que são cabíveis para ela. Lembrando que a biópsia é uma parte do todo e os tumores de mama são heterogêneos. Isso é importante porque não é porque a biópsia inicial e os anticorpos foram super expressos ali, vamos dizer que o RE é muito alto, o RP é muito alto, que todo tumor vai ser dessa maneira. Não. Vão ter áreas que podem ser, o limiar ser mais baixo. Então é importante, e não só isso, como a gente estava falando anteriormente, você está vendo um pedaço do tumor. Pode ser que em outra área tenha outro subtipo tumoral. Nada impede. Então, são essas informações que eu acho que é a grande importância. Quanto mais informações o cirurgião tiver, o oncologista tiver, mais informações vai dar uma visão mais ampla do tratamento, do que pode ser feito, de como orientar a paciente, das perspectivas do tratamento, do prognóstico dessa paciente. Então, inclusive, a imunistoquímica hoje é quem define se você vai primeiro para a cirurgia ou se vai para a quimioterapia primeiro. Então, não é cabível hoje em dia a gente operar uma paciente sem ter o resultado da imunistoquímica. Você pode ter o resultado da biópsia, mas geralmente a gente espera o resultado da imunistoquímica, porque isso vai nortear para ver quem é que vai começar primeiro, às vezes, o tratamento daquela paciente. Às vezes o paciente vai fazer quimioterapia antes para depois operar. Ou então outra não, vai operar primeiro para depois fazer quimio. Isso é a imunistoquímica que vai dizer. Maravilha, quero agradecer aos dois. Estamos encerrando mais um podcast. Eu quero dizer que eu estou muito feliz que hoje nossa produção conseguiu acolher dois ilustres colegas. Nossa primeira sessão com dois convidados. Isso é um marco. Anota aí porque agora a gente vai poder movimentar mais, trazer mais convidados e vocês estão fazendo parte de nossa história. Agradecer ao Dr. Leandro Costa, patologista, trabalha no IPV. Fala um pouco aí sobre a clínica, o local. Nós somos um laboratório que já vamos fazer 4 anos agora que já estamos no mercado, né? Contamos com outros patologistas que trabalham conosco e tentamos a melhor maneira possível unir tecnologia com experiência para que os resultados saiam com mais assertividade e consiga, né,
esse lema nosso de proporcionar o melhor não só para os médicos, como os pacientes, para poder ajudar as pessoas realmente. E eu fico assim, imensamente feliz de ter sido convidado. Rapaz, é uma satisfação. O pessoal não lembra do patologista, rapaz. Não lembra da gente, mas eu fico muito feliz de ter sido lembrado do convite. Fiquei, é isso, realmente fiquei muito lisonjeado, né? E agradeço a todos que fazem parte aqui da equipe e estou à disposição. Sempre que precisarem, vamos marcar mais. Pode me chamar que eu venho. E doutor Gustavo, Carlos Gustavo, o nosso mastologista. E a gente está fazendo uma campanha aí, viu? Pelo primeiro Instagram de doutor Carlos Gustavo, ele vai conseguir convencer, mas diga aí onde é que o povo lhe acha, rapaz. Não, quando botar no Instagram, não é todo mundo lhe acha. Uma satisfação estar aqui hoje, tá certo? É uma novidade, né? Essa aí, você sempre aí na vanguarda dessa tecnologia, parabéns. Deixar um recado para todas as mulheres em relação à prevenção de rastreamento precoce do câncer de mama. Lembrar que não é só no Outubro Rosa, qualquer época do mês, do ano, as mulheres têm que fazer esse rastreamento. Saber que quanto mais cedo for diagnosticado esse câncer, mais chance de ter esse tratamento. Lembrar das pacientes que forem fazer cirurgia plástica estética, tenta fazer seus exames antes. Qualquer coisa de alguma alteração, vai no mastologista antes, porque às vezes elas já criam aquela pressa de fazer logo a cirurgia plástica, já marca a cirurgia plástica e aparece alguma coisa diferente e aí é como se fosse um balde de água fria nessas pacientes. Então, vamos fazer os seus exames de acordo com a idade, quando for previsto. Se for fazer uma cirurgia plástica, dá uma olhada em relação a esse exame, procura o seu mastologista, que a gente está sempre à disposição e que puder ajudar, conte conosco. Maravilha. Obrigado mais uma vez. Até a próxima.